Boa noite a todos, que o Divino Amigo Jesus nos ilumine sempre. Para mim é motivo de satisfação estar hoje aqui nesta casa pela primeira vez, convivendo com estes corações amigos, com as pessoas que comungam conosco no mesmo ideal. E como já foi dito pela nossa irmã, hoje nós estamos aqui trazendo os nossos livros e, em especial, o livro das parábolas, que foi o nosso último livro escrito. O primeiro foi Palavras que Despertam e Iluminam. Tivemos a oportunidade de lançá-lo nos Estados Unidos, foi traduzido em espanhol. Depois escrevemos Verdades que Libertam e, por último, o livro das parábolas. Para mim, considero um avanço gigantesco de conhecimento dentro do Evangelho com a publicação desses 3 livros. Porque, vinda do catolicismo, infelizmente, a culpa não é da igreja, a culpa é nossa, não conhecia nada de Evangelho. Me preparei para a primeira comunhão, aprendi a Salve Rainha, o Crê em Deus Padre, e ato de contrição, os 10 mandamentos, os pecados veniais, capitais e outras coisas que na época se oferecia aos jovens. E quando adentrei a doutrina espírita, já casada, com 2 filhos, a primeira vez escutei a expositora falando sobre o sermão, a transfiguração no Tabor. E eu não sabia o que era Tabor, não sabia quem era Moisés nem Elias, e tampouco o que era transfiguração. Eu fiquei tão encabulada por não saber nada como cristã que resolvi me dedicar ao estudo do Novo Testamento. Não só comecei com o Evangelho segundo o Espiritismo, mas depois outros livros dentro dos ensinamentos de Jesus me chamaram a atenção e eu fui estudando e aprendendo estas lições que nos animam, estas lições que nos dão vontade de crescer e de melhorar. E como o Evangelho segundo o Espiritismo não tem todo o Novo Testamento, e eu tenho ainda, desencarnada, uma cunhada que morava aqui em Campina Grande, e ela era uma estudiosa da Bíblia. E eu mandei o Evangelho segundo o Espiritismo para ela. E depois que ela leu, ela me fez a seguinte pergunta: Giselda, por que o Evangelho segundo o Espiritismo não tem todas as passagens do Evangelho de Jesus? Aí eu não soube responder. Eu disse, não sei. Porque eu só conhecia o Evangelho segundo o Espiritismo, não sabia nada de Evangelho. Porque quando eu era católica, na hora que o padre fazia o Evangelho, que ia fazer o sermão, eu ia para o patamar da igreja conversar com as amigas. Então eu não sabia nada mesmo, era totalmente ignorante. Aí eu fui atrás de descobrir porque no Evangelho segundo o Espiritismo não tinha todo o Novo Testamento. E à medida que eu ia pesquisando, que eu ia, meu Deus, por quê? Perguntava uma pessoa, perguntava a outra, ninguém sabia dizer por que não. O Novo Testamento não estava no Evangelho segundo o Espiritismo. Lendo os livros escritos por Vantuil de Freitas e Francisco Thyssen sobre a vida de Kardec, eu descobri que quando os livros espíritas foram publicados, naquela época, existia uma concordata de Napoleão Bonaparte com o Papa Pio VII, através da qual
a França era legalmente um país católico. E todo movimento espiritualista que surgisse era considerado seita. Os livros espiritualistas que deveriam ser publicados, editados, teria que passar pela censura da igreja. E o nosso primeiro livro, o Livro dos Espíritos, foi censurado por um abade dominicano, que era a ordem mais culta da igreja. E este livro só passou porque nele não tinha a palavra religião. Porque a Igreja Católica não aceitava uma religião competitiva. E o abade que leu o Livro dos Espíritos, ao entregá-lo a Kardec, disse: este livro tem tudo para levar qualquer alma ao reino dos céus. Kardec ficou feliz, entusiasmado. Aí veio o Livro dos Médiuns. Como eles não entendiam nada de mediunidade, o livro também passou. Aí, quando ele recebeu a orientação para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, ele ficou preocupado. Porque já existia a Bíblia com o Novo e o Velho Testamento, que era o livro sagrado da igreja. E os Espíritos orientaram para que ali no Evangelho fosse colocado apenas as máximas morais do Cristo. O Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, todo o Sermão da Montanha, algumas sentenças de Jesus para respaldar os postulados da doutrina espírita e as explicações dadas pelos Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós só temos 8 parábolas. E quando eu comecei a estudar o Novo Testamento, através de um livrinho que foi editado pela Federação Espírita Brasileira, que tem como título Síntese do Novo Testamento, autor Mínimos, pseudônimo de Vantuil de Freitas. Depois, li no livro Testemunho de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert, que este livro, Síntese do Novo Testamento, foi organizado por ele, que era o presidente da Federação Brasileira, e Chico Xavier. Foi aí que eu comecei a estudar todo o Novo Testamento. Não somente o Evangelho segundo o Espiritismo, que é excelentíssimo. O Evangelho segundo o Espiritismo, as informações que nos foram dadas pelos Espíritos superiores são maravilhosas. Mas nele não está todo o Novo Testamento. E Kardec não poderia colocar, porque se ele tivesse colocado no Evangelho segundo o Espiritismo o Novo Testamento, o livro não teria passado. Só passou porque os Espíritos orientaram para ali ser colocado estas massas morais. Como a meta primordial da doutrina espírita é transformar o homem interiormente, o Sermão da Montanha é suficiente para isso. E aí nós temos este Evangelho segundo o Espiritismo e temos este livro, Síntese do Novo Testamento, que mostra aos espíritas a importância de se conhecer toda a vida de Jesus, todos os seus ensinamentos, não somente os ensinamentos de Jesus, como Atos dos Apóstolos e as epístolas. Tudo isso está nesse livrinho Síntese do Novo Testamento. E aí eu fui conhecendo e me encantei com as parábolas. Cada parábola que eu lia, eu ficava, não achava explicação para aquelas histórias, eu achava complexa, eu achava mal contada. Como é que Jesus contou uma história dessa? E queria explicações e não encontrava as explicações. Aí fui lendo, perguntava a um, perguntava a outro espírito, eles foram me informando. Eu conheci os livros de Vinícius, que é Pedro Camargo, que escreveu aquela série ótima, Escola do Mestre, Em Torno do Mestre. São vários os livros dele, de Vinícius. E aí eu fui tendo algumas explicações a respeito das parábolas. Depois conheci as parábolas, o livro das parábolas de Huberto Rodin. Também livro muito bom, com muito esclarecimento, mas muito profundo. Para mim, que era leiga, que não tinha muito conhecimento, foi difícil de entender. Depois fui estudando outros, conheci
os evangelhos de Rustem, onde tem também explicações boas, lógicas, até que conheci a sabedoria dos evangelhos de Carlos Torres Pastorino. Para quem não conhece Carlos Torres Pastorino, não vou aqui fazer sua biografia não, apenas dizer que ele era sacerdote da Igreja Católica. E quando Mahatma Gandhi resolveu visitar o Papa, não foi recebido com as vestes indianas. Precisava usar um fraque. Aí ele se decepcionou com a igreja, deixou a Igreja Católica e logo depois se tornou espírita. Então aquele livrinho pequenininho, Minuto de Sabedoria, que a Igreja Católica divulga, que as pessoas compram, eles nem sabem que Carlos Pastorino já era espírita. E no livrinho está lá, segundo André Luiz, eles não sabem quem é André Luiz, então é por isso que a igreja vende. E era pastorino, espírita, divulgador do espiritismo. E eu conheci a sabedoria dos evangelhos. E fui me empolgando. E aí, depois que eu conheci a sabedoria dos evangelhos, viajando com Divaldo Pereira Franco, eu conversei com ele e disse assim: Divaldo, eu adoro a doutrina espírita. A doutrina espírita, para mim, é completa. Tem respostas para tudo. Mas eu tenho uma quedinha mais pelo evangelho. Desde que eu entrei, que eu gosto de pesquisar, de saber sobre o evangelho. Aí ele silenciou. E eu fiquei pensando, vige, ele não gostou. Daqui a pouco, passaram assim uns 5 minutos, aí ele olhou para mim e disse: Giselda, você veio com esta tarefa de divulgar o Novo Testamento dentro do movimento espírita. Aí eu fiquei tão feliz, porque um dia, no encontro com todos os presidentes do Centro Espírita, lá em João Pessoa, quando eu falei na importância de se conhecer o Novo Testamento, um deles levantou: Ei, dona Giselda, não, nosso livro é Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não temos outro. Eu digo, e como é que Chico Xavier e Ivantuílio de Freitas publicaram esse síntese do Novo Testamento? É sinal de que a gente precisa de conhecer. Então ele disse que esta tarefa era minha. Por isso, nossos 3 livros, todos são fundamentados no Evangelho de Jesus. Um estudo profundo, mas bastante compreensível de acordo com a minha condição. Joana de Anjos, segundo o próprio Divaldo me disse, Joana disse: Giselda, Divaldo disse: Giselda, Joana diz que o seu livro está muito bom e que você tem condições de escrever livros mediúnicos. Mas eu prefiro queimar as pestanas, pesquisar e não desenvolver mais essa mediunidade de psicografia. Já sou médio em psicofonia. Então, para não misturar muito, eu fico só com a psicofonia. E aí fui publicando os livros. Primeiro, Palavras que Despertam e Iluminam, Verdades que Libertam e agora o livro das parábolas. Por que o livro das parábolas? Primeiro, porque no Evangelho segundo o Espiritismo nós só temos 8. Jesus proferiu, segundo o que eu pesquisei dentro da Bíblia mesmo, 28 parábolas. Parábola, para mim, só é parábola quando os evangelistas narram: e Jesus falou esta parábola. Porque tem muitas sentenças de Jesus, alegóricas, que não são parábolas. O desconhecimento das parábolas de Jesus é muito grande, principalmente dentro do movimento espírita. As pessoas não conhecem. Para vocês terem uma ideia, eu convidei uma palestrante espírita lá em João Pessoa para ela fazer um trabalho sobre o Evangelho, dei o capítulo, os versículos, e ela veio. Quando ela começou a falar, disse: meus irmãos, hoje nós estamos aqui para falar de uma parábola de Jesus. Eu disse: meu Deus, ela trocou o capítulo. Eu não dei a ela uma parábola. Aí ela foi, narrou justamente um capítulo que não tinha nada a ver com parábola. Aí eu fiquei pensando, ela pensa que todos os ensinamentos de Jesus são parábolas. E tem muita gente que pensa assim. E na realidade, não são todos os ensinamentos de Jesus parábolas. Existem os ensinamentos alegóricos, mas existem as parábolas, pequenas histórias. Por que Jesus contou estas parábolas? Para que Jesus fez isso? Ao iniciar sua missão pública,
ele fala abertamente no seu primeiro sermão, o Sermão da Montanha, onde estão as suas máximas morais. Posteriormente, ele compreendeu que as pessoas não absorveram bem os seus ensinos. E nas bem-aventuranças, ele já fala sobre o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí, aqueles homens religiosos da época vão até ele e perguntam quando viria aquele reino, porque eles acreditavam que Jesus estava falando de um reino temporal, que ele seria o rei. Aí Jesus responde que o reino dos céus, o reino de Deus, não vem ostensivamente. Ei-lo aqui, ei-lo acolá. O reino dos céus está dentro de cada um de vós. Mostrou que não é um lugar exterior, é algo interno, dentro das criaturas. Mas mesmo assim, eles não entenderam. E como Jesus necessitava de transmitir ensinamentos transcendentais a criaturas rudes, porque os seus ouvintes eram praticamente lavradores, pescadores, homens do campo, donas de casa, pequenos comerciantes. Ele tinha que encontrar uma maneira de transmitir os seus ensinamentos profundos através de uma pequena história. Por que a história? Porque a história fica. Observem vocês, o expositor faz a sua exposição e conta uma história. Quando a pessoa termina, no final alguém pergunta assim, o que foi que o expositor falou? A pessoa se lembra só da história. A história fica. E Jesus, que era pedagogo por excelência, vou contar histórias e transmitir aquilo que eu desejo. Ele queria falar sobre esse reino dos céus, que é interior a nós. Ele queria passar para nós sobre a nossa trajetória evolutiva, desde o reino mineral até atingirmos o reino divino, o reino de Deus. Ele queria falar de nós sobre o Cristo interno, essa luz que está em cada um, que brilha à medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos evoluindo. Mas as pessoas não tinham condições. Aí ele vai narrando as parábolas. Dentro das 28 parábolas, 9 são sobre o reino dos céus. E ele vai fazendo comparações com coisas que os homens conheciam e desejavam conquistar. Por exemplo, ele comparou o reino dos céus com um grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas que se torna uma das maiores hortaliças. O que é que ele quis mostrar? Que o reino dos céus é algo diminuto, assim como a semente, essa centelha que está em cada um de nós, na nossa intimidade, mas que vai desenvolvendo, que vai crescendo até se manifestar. Isso, todos nós somos possuidores desta luz, que é o Cristo que está em cada um. Todos um dia atingiremos ao estágio de seres crísticos. Aí ele vai fazendo as comparações. O reino dos céus é semelhante a um fermento colocado na massa. Por que a comparação com o fermento e o reino dos céus? Para mostrar para nós que exatamente como o fermento que faz a massa crescer, se desenvolver, isso acontece com cada um. Esse reino vai se desenvolvendo, essa luz vai brilhando com fulgor, essa luz vai desabrochando em todas as criaturas. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que estava oculto no campo. E um homem, encontrando este tesouro, se desfez de tudo quanto possuía, comprou o campo para adquirir o tesouro. Mostrando a cada um de nós que o reino dos céus representa valores, não valores materiais, e que nós devemos agir como o homem que se desfez de tudo para conquistar esse tesouro.
nós devemos conquistar esse reino dos céus. E é só o que vale a pena conquistar. Porque as coisas do mundo, aqui nós vamos deixar. O que nós levaremos para a pátria verdadeira são os valores morais. São as conquistas internas. Por isso que Jesus vai comparando o reino dos céus com estes valores. Aquilo que os homens gostariam de possuir. O reino dos céus é semelhante a uma pérola de grande valor. Onde se encontra a pérola? No fundo do oceano. O comerciante também se desfez de tudo para conquistar esta pérola, mostrando que o reino dos céus também está em nossa profundidade. E para conquistarmos, precisamos mergulhar dentro de nós e encontrarmos esse grande tesouro, essa pérola de grande valor. Ele comparou também o reino dos céus com uma rede que os pescadores atiram ao mar. E de lá, puxaram a rede, assentaram-se na praia e começaram a fazer a seleção. Os peixes bons colocaram em cestos e os ruins atiraram fora. Aqui Jesus nos convida para conquistarmos este reino dos céus, fazermos este mergulho dentro de nós, para descobrir o que nós temos de bom e de negativo. O que for bom, guardar, desenvolver. E o que não prestar, jogar fora. Exatamente como os pescadores. E isso nós não podemos fazer numa fração de segundos. Isso demanda tempo. E para fazermos este mergulho, esse processo de autoconhecimento, que Joana chama de autodescobrimento, nós temos que ter, em primeiro lugar, humildade. Porque aquele que não tem humildade não reconhece os defeitos de que é possuidor. Se não tiver humildade, jamais terá condições de dar este mergulho interior e tirar de dentro o que não presta, tirar fora, jogar, se renovar. Ser uma nova criatura, como fala o apóstolo Paulo. Ser um novo ser. É preciso ter também uma consciência desperta. Porque existe a consciência de sono. O que é uma consciência de sono? A consciência de sono é aquela pessoa que faz tudo de errado, mas a consciência não acusa. Por mais que as pessoas digam que isso é errado, você não está fazendo certo, ela está tranquila. É consciência de sono. Quando a consciência desperta, aí nós já passamos a ouvir a voz silenciosa da consciência e feliz daquele que a consciência cobra. Feliz daquele que a consciência já despertou. Isso é o segundo passo para darmos esse mergulho dentro de nós e fazermos esta seleção que é indispensável para entrarmos para esse estágio de reino dos céus. Porque era Allan Kardec, no livro dos Espíritos, indagou dos benfeitores, dos imortais, daqueles que colaboraram com todo esse trabalho, que é o espírito? E a resposta, princípio inteligente do universo. Esse princípio inteligente, ele vai percorrendo todos os reinos, mineral, vegetal, animal, até chegar ao reino hominal. Quando atinge o reino nominal, aí já é espírito, não é mais princípio espiritual. É espírito com inteligência, consciência, livre-arbítrio. Portanto, responsável e sujeito às leis morais. Nesse reino nominal, nós vamos trabalhar para conquistar, desenvolver
o reino de Deus, que não está fora nem dentro. Todos nós que hoje somos espíritas, viemos do catolicismo. E lá nós aprendemos que existe o céu, o inferno e o purgatório. Quem vai para o céu? As pessoas boas, as pessoas que fizeram bem, as pessoas que não cometem pecados. Quem vai para o inferno são as pessoas que cometem desatinos, que cometem erros graves. E o purgatório é o mais ou menos. Quem vai para o purgatório tem a chance de sair para o céu. Mas quem vai para o inferno é condenação eterna. Então, Jesus traz para nós ensinamentos, mostrando que o reino não está aqui nem acolá, não é exterior, está dentro de nós, e que todos, sem exceção, entraremos para este reino. Todos nós atingiremos a plenitude espiritual. E ele nos conta 3 parábolas a esse respeito. A parábola da ovelha desgarrada ou ovelha perdida. Aquela ovelha, um homem tinha 100 ovelhas, ou um pastor, e uma delas desapareceu. E então, aquele pastor deixou as 99 e foi em busca da ovelha que estava perdida. Ao encontrá-la, se encheu de alegria. Pegou a ovelha, botou nos ombros, trouxe para casa e comemorou o encontro da ovelha, uma festa com os amigos. Mostrando para nós que nenhuma das ovelhas do Pai se perderá. Logo em seguida ele conta a parábola da dracma perdida. E a dracma é uma mulher que perde. E esta mulher fica louca com a dracma e vai procurando, varrendo a casa, limpando tudo, mas não encontra. Depois de muita luta, ela encontra a dracma. E convida as vizinhas e convida as amigas para festejar o encontro da dracma, que estava perdida e ela encontrou. Também uma festa de comemoração. E uma festa representa alegria. Era isso que Jesus queria nos mostrar. Nós que estamos nessa trajetória evolutiva. Nessas 3 parábolas, Jesus mostra a nossa trajetória evolutiva até atingirmos a plenitude espiritual, até deixarmos de ser servos de Deus para sermos filhos de Deus. Porque nós não somos filhos de Deus ainda não. Nós somos servos. Porque filho de Deus é o ser que se divinizou. Por isso é que Jesus se dizia filho de Deus. Mas nós estamos no caminho. E isso Jesus mostra em várias passagens a respeito daqueles que atingirão essa filiação divina de filhos de Deus. Nós um dia chegaremos. Aí culmina com essa tríade parabólica a parábola do filho pródigo. Aquele filho que recebe do pai os valores, a sua herança, a riqueza de que ele tinha necessidade. E o pai dividiu com os filhos os seus haveres, a sua riqueza. E este filho partiu para um país longínquo. E lá começou a dissipar os bens recebidos do pai. Até que um dia ele caiu em si. Depois de passar por dificuldades, depois de ter comido o alimento dos porcos, convivido com a animalidade, ele caiu em si e despertou e desejou retornar ao pai. E vai e deseja retornar ao pai, não como filho. Ele quer retornar como servo. Mas, na parábola, Jesus nos mostra que o pai recebe como filho. Coloca o anel da família.
e prepara para aquele filho uma festa. E explica aos convidados o motivo da festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Então, isso para nós é uma mensagem de esperança, mostrando que nada se perde. Todos nós um dia atingiremos a esse estágio de reino de Deus, atingiremos a esta filiação divina, porque Deus é misericórdia, Deus é amor, e dá para nós, espíritos em evolução, oportunidades várias. A lei da reencarnação é uma bênção, é uma oportunidade para que o espírito possa se redimir, para que o espírito possa desenvolver o seu intelecto e o seu coração, os seus sentimentos. Muitos combatem, muitos não aceitam e costumam dizer que não existe reencarnação porque não está na Bíblia. E é uma verdade. A palavra não está na Bíblia não, mas a lei está. E foi pregada por Jesus. São muitas as sentenças de Jesus falando a respeito da reencarnação. Não com o nome reencarnação, porque esse nome foi criado por Allan Kardec. Allan Kardec queria especificar aos espíritas o que significa o voltar de novo, o renascer pela água e pelo espírito. Então ele usou a palavra reencarnação. Então a ideia está ali na Bíblia, para aqueles que querem ver, porque existem muitos que não veem. Como os doutores da lei, os religiosos da época em que Jesus veio ao mundo, antes de Jesus vir ao mundo, os profetas profetizaram a respeito da sua vinda. São várias as profecias, tudo que Jesus ia passar como o Messias, o prometido. E Jesus cumpriu com todos os itens proféticos. E eles não aceitaram Jesus como sendo o Messias. Até hoje os judeus esperam o Messias, porque Jesus para eles não é o Messias prometido. Assim também foi a promessa de Jesus como o Consolador. Esse Consolador que viria trazer de volta a sua mensagem, trazer de volta tudo o que foi abolido do meio do cristianismo. E este Consolador, sem sombra de dúvida, é o Espiritismo, que está na Terra trazendo de volta as técnicas socorristas que foram implantadas por Jesus. O Espiritismo está realizando esse trabalho dentro das casas espíritas. Então, dentro das parábolas, nós vamos encontrar várias parábolas. Jesus dando a entender que aceitava e que estava pregando a lei da reencarnação. Sem a lei da reencarnação, jamais entenderemos as parábolas de Jesus. Ele também observou, na sua época, e nós dizemos até a atualidade, que as pessoas viviam muito preocupadas em acumular os bens materiais. Queriam possuir cada vez mais, ter. Era a preocupação dominante na época que ele esteve no mundo. E aí ele resolveu deixar para nós duas parábolas, mesmo mostrando dentro do seu sermão, o primeiro sermão do monte, que não deveríamos nos preocupar com estas riquezas que são perecíveis, que a traça corrói, que os ladrões penetram e roubam, que deveríamos fazer para nós bolsas que não envelheçam, mas ter um tesouro inexorível nos céus. São várias as sentenças. Quando ele diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Tesouro representa valores. Onde os seus valores estiverem, aí você está. Se os valores forem espirituais, você está livre dos valores materiais. Se os valores forem materiais, vocês estarão vinculados aos valores materiais. E, além dele ter pregado sobre estas riquezas que aqui ficam, que nós não levaremos, que não deveríamos nos preocupar com essas riquezas, Jesus nos deixou duas parábolas. Uma sobre a avareza e a outra sobre
o rico e Lázaro. A avareza, ele começa dizendo uma frase excelentíssima, nós consideramos assim: a vida de cada um não consiste na abundância dos bens que possui. A vida de cada um não consiste na abundância dos bens que possui. E narra uma parábola, contando que um homem vivia acumulando as suas riquezas. E no final da parábola ele diz: insensato, hoje mesmo irão exigir-te a tua alma. E os bens que acumulastes, de quem serão? Felizes os que não entesouram para si e que são ricos relativamente a Deus. Então deixou bem claro. Jesus não era contra a riqueza, porque eu já ouvi pessoas dizerem: Jesus não gostava de quem era rico. Isso não é verdade. Jesus mostrava que não devemos acumular, guardar, não fazer da riqueza algo de bom, de positivo. Tem um livrinho de Emmanuel que tem como título Dinheiro. E Emmanuel diz: o dinheiro também é de Deus. Sem dinheiro, como nós iríamos vestir os nus, abrigar os desabrigados, alimentar os que têm fome? Nada se faz na terra sem dinheiro. Então, Jesus mostrava que não deveremos nos apegar aos bens materiais, aos bens perecíveis, porque eles aqui vão ficar. E a outra parábola é a parábola bastante conhecida no meio cristão, do rico e de Lázaro. E muito interessante, porque Jesus mostra as duas situações: o rico que se vestia de púrpura, que vivia se banqueteando todos os dias, e aí aquele pobre que vivia na porta, cheio de chagas, os cães vinham lamber as úlceras. Aí diz Jesus na parábola: morreu Lázaro e foi levado para o seio de Abraão. E morreu o rico e foi sepultado. Quando eu li isso, aí deu um nó na cabeça. Eu digo: meu Deus, se os dois morreram, os dois foram sepultados. Por que o Lázaro foi levado com o corpo e tudo para o mundo espiritual? Porque morreu Lázaro e foi levado para o seio de Abraão. E morreu o rico e foi sepultado. Mas a doutrina espírita responde esta nossa indagação. Os livros espíritas são ricos em mostrarem que quando nós vivemos na terra apenas acumulando os bens, vivendo para os prazeres, exclusivamente para os prazeres do mundo, sem olhar para o outro, sem ajudar nem estender a mão ao outro, usufruindo de tudo aquilo que acha que lhe pertence, morre o corpo físico, desencarna, como nós dizemos, e o espírito fica vinculado ao corpo. Então é sepultado corpo e espírito. São muitas as pessoas, em especial os suicidas, que são enterrados corpo e espírito. E ali passa a sentir tudo aquilo que o corpo enfrenta embaixo da terra, a putrefação, sendo corroído pelos germes, e a sufocação embaixo da cova, e vem o sofrimento, a dor, a agonia, porque aqueles laços que prendem o corpo ao espírito se tornam espessos, sombrios, e somente aos poucos vão se desligando. E lá o rico ficou sepultado, mas Lázaro também foi sepultado, só que ele foi conduzido pelos benfeitores ao mundo dos espíritos, a um lugar bom. O seio de Abraão representa um lugar bom. E ele foi levado para um lugar bom por merecimento. Não foi só porque era pobre, não. Tem muita gente que pensa porque se é pobre, vai para o reino dos céus ou vai para um lugar bom. Eu estou dizendo reino dos céus porque o povo entende assim, reino dos céus. Vai para um lugar bom no mundo espiritual. Existe muito pobre que é petulante, agressivo, intolerante, maledicente. Então é o pobre paciente, é o pobre resignado, como ele mostrou na figura de Lázaro. Então ele foi levado para um mundo espiritual, livre de tudo aquilo. Mas aquele homem rico, que não queria saber de nada
com pobres, então sepultado foi o corpo e o espírito. Mas depois, ele foi conduzido para o Hades. E o Hades, segundo a Igreja Católica, é um inferno. E lá no inferno, ele começou a solicitar ajuda de Abraão. Pai Abraão, que os judeus todos consideram Abraão como sendo o pai. E ele, um descendente de Abraão. Aí pede ajuda a Abraão, que ele estava em tormentos. E pede para que Lázaro, a sua vítima, venha colocar a língua dele, o seu dedo com um pouco de água. Porque ele vivia com sede, ele estava em tormentos, ele estava no sofrimento. E Abraão responde para ele que Lázaro na terra teve os seus tormentos, mas que ele não. E aí o rico pede a pai Abraão para mandar um defunto. Um defunto é um espírito. Para mandar um defunto avisar aos seus irmãos o que era a vida no além, o que é que ele estava passando. E aí a gente vai vendo, isso foi uma coisa que veio, no momento que eu estava escrevendo a parábola, veio na minha, fui inspirada, os espíritos meus amigos me inspiraram. E ele continuava o mesmo egoísta de sempre. Por isso que não recebeu ajuda, porque ele pede a Abraão para mandar esse defunto avisar apenas aos seus irmãos, que deveria ter a mesma conduta dele. Ele não pede a Abraão para mandar avisar a humanidade, porque todos precisavam saber do que acontece no além, para aqueles que viveram apenas para gozarem, como diz, a vida na terra. E aí, Abraão diz que há entre eles um grande abismo. Esse abismo é de ordem moral. E essa passagem é que os evangélicos ou protestantes, eu não chamo evangélico não, porque evangélicos são todos aqueles que estudam o evangelho de Jesus. Eles são protestantes e estão renegando o título. Querem ser agora evangélicos, mas são protestantes. Então, eles dizem que é nessa passagem que Jesus mostra claramente que não existe um intercâmbio. Quem está lá, quem está aqui não pode ir para aí. E quem está aí não pode vir para cá. Mostrando a dificuldade entre os que estão aqui e os que estão lá. Só que Jesus não falou isso. E o rico, o espírito do rico, não estava na terra, não. Estava no inferno, nas zonas umbralinas, em sofrimento, em chamas. Então Abraão mostrava, Abraão é uma simbologia, o espírito mostrava para ele que quem estava ali nas zonas umbralinas, sem transformação, sem mudança, sem arrependimento, não tinha condições de ir para um mundo melhor, uma colônia espiritual. E também quem estava lá, nos mundos elevados, não tinha condições de descer para lá, para ajudá-lo, porque não havia ali o arrependimento. Porque nós sabemos, pelas obras espíritas, da ajuda que é dada de espíritos elevados, dos benfeitores amigos que descem para ajudar aqueles que pedem ajuda, que estão arrependidos e são conduzidos. André Luiz passou 8 anos no umbral. 8 ou 9, quem se lembra? 8? 8 anos no umbral. Quando ele resolveu fazer uma prece a Deus, pedindo para sair daquele sofrimento, ele foi atendido. Mas antes disso, ele não foi atendido, porque não via nem as preces da mãe. Ele não via Clarence, que queria ajudá-lo, ele não sentia a presença. São muitos os espíritos que são ajudados pelos benfeitores amigos. Dr. Bezerra de Menezes, esse grande amigo nosso, na época do carnaval, ele desce com equipes e vão ajudar aquelas pessoas que estão envolvidas com o carnaval. Aqueles que caem, viram os carros e morrem afogados, e eles vão ali usando uma rede apropriada para arrastar aqueles que precisam saírem dali debaixo das águas. O espírito está vinculado ao corpo e serem conduzidos os que têm merecimento. Então é isso que Jesus quis nos mostrar nessa parábola do rico e do Lázaro. Não é condenando a riqueza, mas condenando
Não que Jesus não condenava nada, mas mostrando que nós não deveremos nos apegar aos bens que são transitórios, que daqui nós não levaremos nada que é material, nem o corpo, este corpo que serve de instrumento para a nossa evolução, nós não levaremos. Então, meus amigos, meus irmãos, para mim é uma alegria estar hoje aqui nesta casa, falando para vocês destas parábolas de Jesus, que são excelentíssimas à luz da doutrina espírita, porque sem o esclarecimento espírita não entenderemos. Aqueles que negam a lei da reencarnação, aqueles que negam o progresso, a evolução do espírito, e o espírito atinge a plenitude, atinge a esse reino divino, a esse reino celestial, eles jamais vão entender as parábolas de Jesus. Então, cada parábola é um ensinamento importantíssimo em nossas almas. Para concluir, eu quero contar uma história bem interessante para vocês aqui, que eu fiz um estudo da parábola. A primeira parábola que foi proferida por Jesus é da figueira estéril. E aí, quando eu terminei de fazer a palestra, que eu expliquei toda a parábola, ela chegou para mim: Giseuda, você tirou 100 quilos de cima de mim hoje. Eu disse: por quê? Porque eu ouvi na igreja, quando era católica, que a árvore que não produz frutos é a mulher estéril, é a mulher que não tem filhos. Eu ouvi isso da boca do padre. Então, quando você falou que a árvore que não dá frutos é o espírito que não se ilumina, é o espírito que não cresce, é o espírito que não se engrandece, porque nós estamos aqui plantados na terra para essa frutificação. Ela disse: hoje eu me aliviei, porque eu ainda não tive filho, mas depois ela teve. Então, isso é o que nós temos, essa alegria de ter esse conhecimento superior que a doutrina espírita nos proporciona. Feliz daquele que conhece a doutrina espírita. Para mim, é uma honra ser espírita. É o título de maior importância que eu carrego na minha vida, é ser espírita. Que Jesus abençoe todos nós e ilumine os nossos passos, os nossos caminhos. Graças a Deus.